A gente não sabia fazer VM, a gente não tinha sistema, a gente não sabia vender, a gente não tinha agência, a gente não conhecia o mercado de varejo, não sabia nada, não tinha nada. A arte de vestir a cama com uma ciência, quem sabe é Artelacê. E a gente está aqui hoje com Felipe Carniato, Carniato, italiano. italiano, É de família lá que italiana. vem essa Família, arte. família do berço têxtil do mundo. A vida inteira foi da área do têxtil? Foi, é a terceira geração na área. Meu avô veio da Itália, montou uma empresa bem grande, no passado, bastante robusta para o interior, para a cidade. Empresa que chegou a ter 1.000 colaboradores numa cidade de 30, 40 mil habitantes. Uau! E a empresa surgiu nesse... Meu avô faleceu muito jovem. Montou um império e faleceu antes dos 50. Uau! Deixou os filhos muito jovens, um com 13, um com 16, um com 13 e um com 9. Não estava pronto para... E essa parte da sociedade, a minha avó nunca tinha sido de negócio. Então, ela não sabia tocar a empresa. Era têxtil de que área? A empresa era muito completa. A gente fazia fiação, a família fazia fiação, tecelagem, tinturaria, estamparia, confecção. Uau! Era totalmente verticalizado. Era uma empresa muito robusta. Como que ele chamava? O meu avô chamava Eloy. 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 Veio da E Itália. Veio da Itália. E Veio com a família? Ou... veio sozinho. Na verdade, a história é muito interessante, porque ele veio sozinho, morava no pensionato, não tinha amigos, não tinha família. A única coisa que fazia era trabalhar. Ele entrou numa empresa têxtil e, como tecelão, em pouco tempo, com muita dedicação, ele virou supervisor. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele não tinha onde gastar. Então, ele comprava teares sucateados. Nos finais de semana, ele fazia manutenção, restaurava por hobby. Então, ele, na pensão, na garagem da pensão, ele restaurou o primeiro tear, ele restaurou o segundo tear. Não cabia mais na pensão, fez amizade com outro italiano que tinha um barracão. Ele falou, por que você não coloca os teares dentro do barracão? Ele transferiu Olha os teares isso. para esse barracão. A empresa que ele trabalhava descobriu que ele tinha uma concorrência, que nunca tinha batido 1 metro de tecido. Meu Deus! E desligaram ele dessa empresa e aí ele foi forçado a colocar os teares para funcionar. E assim começou a história, e uma Meu história Deus! incrível. E que história linda! E aí, na sucessão, o mais velho dos irmãos, que não é o meu pai, ficou como representante legal da família dentro da empresa, muito jovem, com 16 anos, tocando uma empresa gigantesca. Obviamente, isso não tinha como continuar certo. sem a cabeça da pessoa que tinha idealizado. Mas durante esse período, meu pai e a minha tia, que são os outros 2 irmãos, resolveram montar uma empresa para prestar serviço para essa empresa. Essa empresa só não fazia o matelacê. Então eles resolveram criar uma empresa para fazer matelacê e daí veio a Artelacê, que significa a arte do matelacê. Gente! Foi assim o começo de tudo. E aí a empresa começou a se desenvolver muito bem. A gente vivia basicamente de mão de obra. Eu não era nascido nessa época, ou quer dizer, eu tinha acabado de nascer nessa época. Essa empresa vivia de mão de obra, fazia mão de obra para grandes marcas da rede de hotelaria. Toda a jaqueta do Exército chegou a ser fornecida por nós, aquele matelacê da jaqueta, mas só mão de obra. A empresa passou por toda empresa que tem umidade como a nossa, passou por muitas adversidades. Nossa. Tudo, né? Política. O país é muito volátil, né? Então, a gente vivia de prestar mão de obra e lá na época do Collor a gente abriu a importação, que até então nada vinha de fora. Tivemos o Plano Real e nesse momento o dólar era 1 para 1, sem barreira de importação. O têxtil começou a vir todo da Ásia, num preço que chegava o produto acabado mais barato do que a nossa mão de obra. E a gente se viu numa situação super adversa, onde a gente tinha um parque fabril, tinha know-how de produção, a empresa já tinha mais de 10 anos, mas não tinha serviço.
E nesse momento a empresa precisou se reinventar, talvez pela primeira vez uma grande virada, um turnaround de negócio. E isso já foi feito pela geração dos seus pais? Meu pai. Estou falando sempre de Artelacê agora, né, que é a nossa empresa. E a gente precisou se reinventar. Nos termos atuais, a gente costuma brincar, né? Talvez tenhamos feito nesse momento o primeiro M&A. A gente se fundiu com uma senhora que tinha morado na França, que tinha uma linha de criação provençal bem rococó, um estampadinho Liberty pequenininho, com muito acabamento, festonezinho curvo, bem francês, bem provençal. Ela veio para dentro da nossa empresa, ela tinha alguns representantes que distribuíam essa produção dela, que era muito tímida, e a gente acabou se fundindo, ela no desenvolvimento e a gente na parte de produção. E aí sim a Artelacê lança pela primeira vez a sua linha de produto que levava o seu nome. Olha que legal! Isso foi quando? Anos 98, 2000 talvez. E aí começamos a distribuição no mercado de produtos de cama com o nosso nome através de equipe de representantes comerciais e lojas especializadas multimarca de produto de alto padrão. Sempre foi representante? O começo sempre foi através de representante. Então, nós chegamos a distribuir em mais de 600 lojas especializadas no Brasil. Uau! Desde o Chuí até Manaus. Um pouco de exportação, África, América do Sul, mas nunca foi foco. Sempre foco mercado nacional. Gente, que sensacional. E como é que vocês faziam para levar para o pessoal, para o mundo conhecer, né? Para o Brasil conhecer? Eu costumo falar que a história da minha vida se funde muito com a história da empresa, porque desde muito pequeno, indiretamente, eu estou dentro da empresa. Eu nasceu lá, né? Passava férias dentro da empresa. Meu pai me botava para fechar caixa na expedição. Meu pai me colocava para ajudar as costureiras na produção. Meu pai me colocava... E eu tenho essa lembrança de ter vivido a minha vida dentro da fábrica, de forma indireta, sem estar no negócio, mas estando no negócio. Total. A sua infância? E lembro lá no comecinho, que a gente era muito pequenininho nesse negócio, eu lembro de viajar com meu pai com uma coleção dentro do carro e sair uma viagem de 15 dias, rodar o sul do Brasil todo, contratando representante, treinando, deixando o mostruário e seguindo viagem para desenvolver a operação. Então a gente tinha o contato direto com os representantes, levava o mostruário e eles faziam a distribuição através dos pontos de venda. Aí saí, fui estudar fora, me formei, achei que eu seria engenheiro um dia, me formei como engenheiro. Nunca gostei, mas me formei como engenheiro. Tentei ser engenheiro, mas hoje em dia de jeito nenhum. E aí teve um determinado momento que meu pai me convidou para vir ajudar na empresa. Eu já estava em multinacional, eu já estava formado. Depois da engenharia eu resolvi estudar marketing, fiz uma pós em negócio e marketing. Então eu tinha uma noção de mercado. E essa experiência de multinacional que eu tive foi muito interessante, porque desde muito jovem eu viajei o Brasil todo. Eu viajava a campo, entendendo o negócio, cliente, relacionamento. Me deu muita bagagem. E aí meu pai me convidou, falou, eu era muito jovem nessa época, eu tinha uns 25 anos. Ele falou, eu tô há quase 15, 16 na empresa mais ou menos. Ele falou, vem me dar uma força na área comercial. Essa foi a conversa. Eu falei, tudo bem. Então, me colocou como supervisor comercial. Tínhamos uma outra pessoa que também fazia essa função. Nós dividíamos as áreas do país. E comecei a rodar o Brasil inteiro, assim. Literalmente jovem, cheio de energia. Passava saía segunda, voltava sexta. Trocava de mala, saía segunda, voltava sexta. Rodei quase todos os pontos de venda da época. E comecei a entender do mercado, porque é um negócio que eu não sabia, assim, eu tinha Você via, mas uma não tinha vivência, noção. mas não estava imerso no mercado. E entender que o produto era muito bem visto pelos lojistas. Então os lojistas sempre me falavam. Essa é a melhor parte, né, meu? O teu produto é o melhor produto do mercado. O teu produto, quando a gente põe na loja, é uma sensação. Todo mundo quer ver o produto para poder pegar, para poder o toque, o acabamento, a riqueza de detalhe. É o produto mais bem elaborado e de maior qualidade do mercado. Uau! E me incomodava, assim, por que eu não vendo mais então, já que é tão bom? E os lojistas falavam com uma clareza muito grande que depois eu vim entender. Sua marca não é tão consolidada, seus concorrentes são robustos, tem muito tempo de mercado. Olha a importância que é trabalhar a marca. A marca
com solidez, né? Total. Eu Por isso que falam que criação de marca é o mais caro da que todo empresa. negócio de sucesso leva 20 anos para de repente dar certo, pelo menos. Pra de repente. Pra de repente deu certo. Depois de 20 anos de muita luta, de repente começa a dar certo. E aí surgiu uma necessidade de criar a marca para fora da loja, não dentro da loja. De vir para o varejo, de começar a desenvolver varejo. E nós tínhamos um cliente em São Paulo, que chegou a ser o maior distribuidor nosso em São Paulo. Essa época a gente estava sem distribuidor, sem representante em São Paulo, e eu fazia o atendimento direto. E aí, num determinado momento, esse distribuidor, que é a Ivete, que a gente tem um carinho gigantesco por ela, ela que talvez tenha sido a nossa madrinha nesse projeto de varejo, indiretamente, sem perceber. E reposicionamento de marca. Porque a Ivete, ela tinha o mercado, mas ela não queria mais trabalhar. Ela já estava numa fase da vida que ela não queria mais a obrigação do negócio. E ela me provocou. Ela falou assim, poxa, por que vocês não... Por que aquela você não assume minha loja? Eu falei, porque a gente é indústria, a gente não sabe fazer varejo. E a loja era em São Paulo, e a indústria é em Itatiba. Como é que a gente toca um negócio em outra cidade, numa capital, sem conhecer, sem ser varejista? Poxa, mas a maior parte da minha venda é de produto de vocês. Tenho cliente de produto de vocês. Vocês vão aprender a fazer isso aqui, eu te ajudo por um período, eu te ensino tudo que eu sei aqui e a gente vai tocar esse negócio. E daí a gente assumiu esse desafio, obviamente, quando eu me posiciono como porta-voz da empresa, mas é uma empresa, é um time. O time assumiu o desafio. Muita gente por trás, muita gente né? por trás. O time assumiu o desafio e a gente foi tocar essa operação. E talvez tenha sido o maior devaneio da história da empresa. Adorei essa palavra. Cara, a gente não sabia nada, a gente não sabia fazer VM, a gente não tinha sistema, a gente não sabia vender, a gente não tinha agência, a gente não conhecia o mercado de varejo, não sabia nada, não tinha nada. Por 5 anos eu abri praticamente e fechei essa loja todos os dias, de segunda a sábado. Eu vinha de Itatiba, abria a loja às 9 da manhã, saía daqui às 7, 8 da noite, dormia em casa, voltava. E você ficou nessa função? Aprendendo varejo, Sim. Barriga no balcão, atendendo o cliente, escutando, eu queria... E é muito interessante, porque todos os nossos produtos campeões de portfólio são dessa época e estão no portfólio até hoje, e é a nossa curva de venda. Tamanha importância de entender o consumidor, tamanha importância de se colocar ouvir ali, né? O que ele tem para falar. E na época de atacado, eu lembro que essa era uma dor muito grande, porque a gente vendia uma coleção para o nosso representante e vendia para o lojista. Aí a gente entregava para o lojista. Levava um tempo até o lojista vender. Quando a gente tentava revender, ele falava que não queria comprar. A gente não entendia por quê. Não virou, não gostou. Era muito tempo até ter resposta do cliente. Quando você está no varejo, é imediato. Você está ali vendo. Você põe o produto, escolhe, olha pro cliente, ele te dá a resposta que você precisa. Ô Fê, e sempre deu certo ali? Ou teve um momento que você falou... Putz, negócio milhões de momentos. O que eu estou fazendo aqui? Milhões de momentos. A gente começou a aprender e a gente aprende todo dia um pouquinho. Então, de novo, somos muito jovens, estamos começando um trabalho com muito amor, com muita dedicação. A gente é imerso nesse universo, a gente vive isso com profundidade, da hora que acorda até a hora que vai dormir, o time todo. Então, quando você faz uma coisa com muito amor e com muita entrega, você acelera esse processo. É verdade. E aí começamos a nossa história de varejo. Teve algum momento? Vários momentos. Da indústria fala assim, abandona isso que você só está perdendo tempo, energia, volta para a indústria, o que trouxe a gente até aqui, foca a tua energia aqui, porque a tua energia é muito importante para estar aí. E a gente foi muito resiliente, conseguiu segurar o rojão. Quando a gente entrou nesse projeto de loja, a loja estava patinando, a gente estava aprendendo a operar. Falei, cara, eu preciso gerar demanda. A gente criou um e-commerce quando ninguém falava de e-commerce. Uau! O Mercado Livre não era forte. A gente entendeu que o e-commerce podia trazer receita para esse canal físico e a gente pendurou uma operação de e-commerce dentro da loja para usar o estoque de loja. E começam todas as dores de entrega, de logística, nananana. Mas a gente entendeu lá atrás que se a gente gerasse conteúdo, se a gente fizesse tráfego, se a gente gerasse demanda, a gente trazia venda. E quando a gente começou a virar essa chave, o e-commerce crescia, a loja crescia. O e-commerce crescia, a loja crescia. O e-commerce puxou. Olha que máximo o crescimento da empresa. E aí foi muito legal, porque em pouco tempo, esses 2 canais representavam 30% da venda da empresa. Olha, quero te agradecer muito Eu que do nosso agradeço da bate-papo. oportunidade. Quero te parabenizar, não pela história, não só pela história da marca, mas também para acabar de chegar aqui no D&D e já fazer o sucesso que vocês estão fazendo. A gente está muito feliz de estar aqui. Sabe quando você está realizado? Eu tive vários momentos da minha vida aqui dentro.
em vários momentos que eu estive me mudando e estive aqui dentro, em momentos que eu não tinha nem condição de estar aqui dentro como cliente, mas estava aqui me inspirando. Eu acho super legal de falar isso, o D&D ele proporciona isso. Eu tive momentos de, aí sim, estar em outra fase da minha vida, onde eu já estava montando um apartamento ou a minha primeira casa, que eu tive aqui como cliente. E tá hoje fazendo parte disso aqui, parece que é um ciclo que fecha, que passa muita felicidade. E dá mais razão, né? Dá mais propósito. É muito bacana isso. Parece que a gente está aqui há anos. Parece que isso aqui não é um lugar que a gente está chegando. Parece que a gente está e a gente foi abraçado por todos os lojistas de uma forma que parece que a gente está aqui há anos. Faz parte da família. É muito Seja interessante. muito bem-vindo à família D&D. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigado. Adorei nosso bate-papo. Já quero organizar mais pro próximo. Próximo. Combinado? Vamos pensar outro tema. Adorei. Obrigada, Valeu. Felipe. Obrigado.